Hoje em dia, é muito comum pensar na Bíblia como um livro, um objeto único, singular, com início, meio e fim, mas nem sempre foi assim. Meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão aí embaixo, porque me ajuda muito a levar vídeos como esse de história e humanidades em geral para mais gente aqui no YouTube. Então, o que exatamente é a Bíblia? Bom, se você sair pela rua fazendo essa pergunta, com certeza vai receber várias respostas diferentes. Mas uma resposta com a qual a maioria das pessoas provavelmente concordaria é a seguinte: a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. E realmente é uma resposta aparentemente ok. Mas essa pergunta, o que é a Bíblia, é tão difícil responder com precisão que mesmo nessa resposta curta e simples, é possível identificar pelo menos 3 pressupostos que dão abertura para muita discussão. O primeiro é o de que a Bíblia seria um livro. O segundo de que a Bíblia seria um livro sagrado. E o terceiro de que a Bíblia seria um livro sagrado dos cristãos. Todas essas 3 afirmações, por mais óbvias que possam parecer à primeira vista, não são meros dados da realidade, e sim resultados de longuíssimos e complexos processos históricos. Vamos começar analisando então o primeiro pressuposto, o de que a Bíblia é um livro. Para nós hoje, que estamos acostumados a pensar na Bíblia como isso aqui, é difícil evitar a ideia de que a Bíblia é um livro. Mas a própria palavra Bíblia é um substantivo grego no plural que significa basicamente livros. Até aí tudo bem, muita gente aceita sem problemas que a Bíblia é realmente formada por vários livros. Tem os 4 evangelhos, os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, as várias cartas de Paulo e por aí vai. Mas mesmo assim é difícil evitar a impressão de que cada um desses livros é apenas uma parte do todo, de um livro, que é a Bíblia, no singular. Mas o fato é que a coisa nem sempre foi assim. Por muitos anos, os livros do Pentateuco existiram sem os evangelhos. O livro de Jeremias existiu sem o livro de Crônicas, e as cartas de Paulo existiram sem o Apocalipse. Cada um desses livros foi produzido em uma data diferente, por pessoas diferentes, para pessoas diferentes, às vezes em lugares diferentes e até em línguas diferentes. Além disso, mesmo nos períodos quando já estavam disponíveis vários desses textos, cada um continuava tendo uma certa independência. Jeremias não vinha necessariamente depois de Isaías e antes de Ezequiel. Jeremias era um livro em si mesmo, e poderia estar antes ou depois de qualquer livro, dependendo de onde você guardasse esse livro. Ou melhor, guardasse esse rolo, porque tem isso. Até agora eu usei a palavra livro, mas essa é outra palavrinha que costuma gerar uma imagem errada na cabeça das pessoas. Hoje em dia, quando se pensa em livro, se pensa nisso aqui: capa, contracapa e um miolo preso na lombada. Mas isso não é simplesmente um livro, isso é um códex, uma das várias formas possíveis que um livro pode ter. E essa forma especificamente, o códex, data do século II depois de Cristo e só se tornou realmente popular a partir do século IV depois de Cristo. Ou seja, nos tempos de Jesus, ninguém tinha um objeto como esse que eu mostrei. A forma mais comum que os livros tinham naquele período era a forma de rolos. Agora, imagina fazer um rolo comprido o suficiente para conter todos os livros que hoje a gente coloca com tanta facilidade em códices como esse aqui. Imagina materialmente esse rolo, imagina o trabalho que ia dar para sair de Gênesis, chegar a Apocalipse e voltar. E imagina a grossura desse objeto para ser manuseado e transportado por aí. Por isso, nos tempos de Jesus, e antes, claro, o que se tinha mais próximo de uma Bíblia era na verdade uma sala cheia de rolos, cada um contendo basicamente um livro. E detalhe, essas salas não teriam necessariamente todos os rolos que hoje formam a Bíblia. Os rolos contidos na sala seriam aqueles que foram possíveis ou desejáveis de se adquirir para a leitura da comunidade. Nós vamos voltar nesse ponto, inclusive, mais para frente. Mas enfim, nessas condições fica muito mais evidente que a Bíblia não era um livro, e sim uma coleção de livros, no plural. Agora, você pode estar pensando o seguinte: tá, legal, mas isso é uma questão meramente material, formal, que não afeta tanto o que se pensa sobre o conteúdo da Bíblia, que é o mais importante. Mas é aí que você se engana. Essa questão material tem muito mais implicações para como alguém se relaciona com a Bíblia do que pode parecer à primeira vista. Um exemplo de como a concepção da Bíblia como um livro afeta questões que não são meramente formais é a ideia da Bíblia como um livro sagrado. Quando se pensa em livro sagrado, a imagem que geralmente vem à nossa mente é a de um livro inteiro, singular, caindo do céu ou brilhando ou alguma coisa desse tipo. Claro que pouca gente racionalmente admite essa ideia, mas no fundo é essa imagem que a gente costuma ter na cabeça. Mas imagine se você vivesse alguns milênios atrás, quando nem todos os livros que hoje compõem a Bíblia tinham sido ainda escritos.
E imagine que você já considerasse alguns livros como sendo sagrados, como os 5 primeiros, por exemplo. E aí surgisse um novo livro, o livro de Esther, que é um livro que acabou de fato entrando na Bíblia. Como fazer para decidir naquele momento se aquele livro é sagrado ou não? Não dá para falar que ele é sagrado porque está na Bíblia, porque ainda não existe a Bíblia. Existem livros. E vamos supor que por algum motivo você aceitasse que o livro de Esther fosse sagrado. Beleza. Mas aí de repente aparecesse um outro livro, mais novo, o livro dos Jubileus, que é um livro que acabou não entrando na Bíblia. E aí, é sagrado ou não é sagrado? E detalhe, o texto em si do livro de Esther não faz afirmação nenhuma, em momento nenhum, de ser sagrado. Já o livro dos Jubileus se apresenta como tendo sido escrito em primeira pessoa por Moisés a partir de uma revelação direta de Deus. O fato é que se dependesse unicamente dos próprios textos bíblicos em si para dizer se ele é sagrado ou não, uma série de textos presentes hoje na Bíblia não seriam considerados sagrados, porque não fazem realmente nenhuma reivindicação nesse sentido. Por outro lado, você tem, claro, alguns livros que de fato reivindicam para si mesmos esse teor de sacralidade. Por exemplo, os livros dos profetas usam diversas vezes a expressão "assim diz o Senhor", e aí vem o que o Senhor disse. Ou seja, o texto é explícito quanto à origem divina do seu conteúdo, ou pelo menos parte desse conteúdo, né? As partes que o Senhor disse. Agora, por outro lado, outros livros não contêm absolutamente nada, nem remotamente parecido com isso. Por exemplo, o livro de Esther e o Cântico dos Cânticos nem mencionam uma única vez sequer o nome de Deus. E a maioria dos salmos, no livro dos Salmos, claro, se apresentam como palavras dirigidas a Deus e não de Deus. Ou seja, é em boa parte graças à existência material desse objeto aqui, singular, fechadinho, que hoje se pode dizer com tanta naturalidade algo do tipo "a Bíblia diz" ou "segundo a Bíblia", mas ao fazer isso a gente está no mínimo deixando em segundo plano as autoridades e autorias que os próprios textos reivindicam. Quando a Bíblia diz, quem diz? É "assim diz o Senhor", ou é Salmo de Davi, ou é Provérbio de Salomão, ou é o quê? E quando a gente entra no Novo Testamento, a coisa fica ainda mais plural. Se por um lado você tem um livro como o Apocalipse, que termina e começa dizendo ser uma revelação direta de Deus, por outro lado você tem a carta de Paulo a Filémon, que é uma carta de uma pessoa, Paulo, dirigida a outra pessoa, Filémon, discutindo a situação de uma terceira pessoa, que é Onésimo, escravo de Filémon. É uma carta que cabe em meia página. Imagine essa carta sendo colocada ao lado dos 5 rolos imponentes da Torá, numa sala de sinagoga, por exemplo, e alguém dizer que são ambos partes de uma única e uniforme coleção, a Bíblia. E veja bem, eu não estou dizendo que não seja necessariamente. Isso vai da tradição e da crença de cada um. Mas o ponto é que quando a gente considera a materialidade dessas coisas, e dentro de uma compreensão realmente histórica, o quadro todo parece um pouco mais estranho do que quando a gente tem um livro pronto e acabado nas mãos. E falando em cartas de Paulo, só para dar mais um exemplo dessa heterogeneidade da Bíblia, em uma carta dirigida aos cristãos de Corinto, Paulo está discutindo questões relacionadas ao divórcio e ao casamento. E em determinado momento ele diz o seguinte: "Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe." Ou seja, o próprio texto diz claramente que não é uma palavra do Senhor. Mas por mais clara que possa parecer a coisa, quando se pensa na Bíblia como um livro, todas essas nuances acabam sendo perdidas. Percebe como a constatação da pluralidade da Bíblia tem implicações muito mais do que meramente materiais? E não para por aí. Vamos pensar agora sobre a terceira pressuposição sobre o que é a Bíblia, que é a ideia de que a Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Bom, como muitos já sabem, a maioria dos livros que hoje compõem a Bíblia são anteriores ao cristianismo em muitos séculos. Eram livros considerados sagrados já pelos judeus. Esses livros pré-cristãos são os que os cristãos costumam agrupar como o Antigo Testamento, que acaba sendo entendido como uma parte da Bíblia. A questão é que os próprios judeus, evidentemente, não chamavam essa coleção, e nem chamam, de Antigo Testamento. Eles chamam de Tanar, que é a junção de Torá, Neviim e Ketubim, ou lei, profetas e escritos. É nessas 3 partes que os judeus dividem a sua Bíblia. E é interessante notar que ao longo da história do judaísmo, mesmo quando todos os livros da Tanar já estavam escritos, alguns eram amplamente reconhecidos como sagrados e outros não. Os saduceus, por exemplo, que são um grupo de judeus que aparece inclusive na história do Novo Testamento, só aceitavam a Torá como sagrada. Ou seja, para os cristãos, o Antigo Testamento é uma parte do todo, que é a Bíblia. Para os judeus de hoje, a Torá é uma parte do todo, que é o Antigo Testamento, ou a Tanar. Mas para os saduceus, a Torá era em si mesma o todo.
Complicado? Então vamos complicar um pouquinho mais só. Além da diferença entre a Bíblia dos judeus e a Bíblia dos cristãos, há diferenças também entre as Bíblias dentro do próprio cristianismo. Quando se diz que a Bíblia é o livro dos cristãos, é preciso perguntar de qual Bíblia nós estamos falando e de quais cristãos. Entre os protestantes, por exemplo, é comum que a Bíblia seja uma coleção de 66 livros. Já a Bíblia utilizada pelos católicos romanos tem 73 livros e a dos ortodoxos gregos tem 78. E ainda tem a Bíblia dos armênios, dos coptas, da Igreja Assíria do Oriente e por aí vai. E eu não estou falando aqui de ramificações recentes do cristianismo, nem de livros recentes, não. Essas tradições que eu estou considerando aqui já têm essas coleções há séculos e todos os livros que divergem entre uma e outra foram escritos antes de Cristo. Bom, com tudo isso você pode estar se perguntando, né? Por que essas diferenças? Por que a Bíblia da minha tradição, se é que você tem alguma, tem exatamente esses livros? Nem mais, nem menos. Então, essa é uma das perguntas que nós vamos responder ao longo de uma série de vídeos aqui no canal sobre a história da Bíblia. Além disso, nós vamos considerar historicamente também por que alguns livros foram considerados sagrados e outros não, como esses livros foram aparecendo ao longo da história, quem escreveu esses livros e por que certas comunidades de fé eventualmente passaram a chamar esses livros de a Bíblia, no singular. Então, se você se interessa pelo tema, não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe aí embaixo também dúvidas, sugestões e comentários em geral, que eu leio e respondo todos. E é isso, até o próximo vídeo.